Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto! E digo mais, na classificação geral, o Corinthians hoje é o 13º. O 15º e o 16º, eles são rebaixados no estadual. E eles têm o Ituano, 15º, 3 pontos, e o Santo André, 2 pontos. O Corinthians tem os mesmos 3 pontos que Portuguesa, que é o primeiro time fora dessa lista dos rebaixados, dessa dupla de rebaixados, e depois o Ituano com 3 pontos. O Corinthians está com uma pontuação de que hoje, né, de um time que hoje seria rebaixado no Paulista. Tem campeonato, tem chance de recuperar e tem o Novo Horizontino no domingo, às 11 horas da manhã. Bom, o dia foi de outras notícias, como, por exemplo, a notícia do Portal UOL de que o Corinthians tem uma dívida de 217 milhões de reais com 7 empresários diferentes. Só as empresas do Carlos Leite, que é um empresário de Cássio, Fagner, Gil, Renato Augusto, para ficar apenas nesses, 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. Tem uma dívida, inclusive, que o empresário está tentando executar de forma imediata de 16 milhões de reais. E, inclusive, tem uma manifestação do próprio Carlos Leite chamando o Augusto Melo de mentiroso. Quando ele anuncia o acordo com a Abrax, aquela empresa das placas publicitárias da Neoquímica Arena, no valor de 240 milhões de reais. O Carlos Leite disse que esse acordo é da gestão passada. Ai, as tretas não param. Aí o seguinte, o UOL também confirmou que nos últimos dias da gestão do Ilho, ele assinou uma confissão de dívida para pagamento imediato, a partir da próxima gestão, desses 217 milhões. Ou seja, isso significa que a nova gestão não poderia nem protelar ou contestar isso na justiça. Teria que pagar 217 milhões de reais, com 7 empresários diferentes. O Pedro Ramiro, repórter da Rádio Bandeirantes, que ficou muito, digamos assim, destacado naquela sabatina que o Duílio forneceu, enfim, ou se submeteu com jornalistas, setoristas do clube, no final da sua gestão, no debate da gestão. O Pedro Ramiro questionou a ele, naquela época, sobre várias dívidas com empresários. E o Duílio deu uma resposta atravessada, dizendo que o Ramiro só estava querendo falar mal do Corinthians, que todos os clubes devem, que o Flamengo deve para empresário, que o Barcelona deve 1 bilhão e 600 milhões de euros. Ele só esqueceu dos títulos que esses times vêm conquistando, né? Obviamente todos devem, né? Mas enfim. Que ele diminuiu a dívida, aquela coisa toda. Enfim. O Duílio ele se manifestou depois dessa notícia, dizendo, inclusive, que ele negou a confissão da dívida, né, que é esse termo jurídico que a gente citou aí, mas ele atacou veementemente o presidente Augusto Melo. E eu vou ler aqui, aquela transição tranquila, né? Esqueçam, né? Eu vou ler aqui a nota, um trecho da nota, para vocês entenderem o teor das palavras do Duílio. O Corinthians não tem apenas 217 milhões em dívidas com empresários. Qualquer pessoa atenta aos balancetes anuais do Corinthians sabe que o clube chegou perto de somar 1 bilhão em dívidas gerais e que nos últimos 3 anos nossa administração conseguiu não apenas estancar esse crescimento, como reduzir significativamente o montante. Tudo isso será apontado no balanço de 2023, blá, 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 blá. Infelizmente, a atual diretoria tem demonstrado uma assombrosa disposição de aumentar as dívidas da pior forma possível, sem trazer qualquer benefício administrativo ou esportivo de destaque. Rasga contratos vantajosos, aciona cláusulas de multa de forma negligente, fere cláusulas contratuais de confidencialidade, gerando incômodos em parceiros formais e mente sobre valores e tempo de contrato. Neste ano, estou lendo a notícia aqui e tal, tudo mais, né, falando do presidente que anunciou o Lucas Veríssimo, perdeu o Lucas e tal. Aí, Duílio segue. Depois, só lhes resta um último recurso, atribuir às gestões anteriores o caos que eles mesmos promovem, anunciando jogadores que depois perdem, porque também já ficou claro para os representantes e atletas o tamanho da insegurança jurídica. Para finalizar,
É lamentável que uma diretoria proclame que se preparou por 6 anos para gerir o Corinthians e depois continue apostando no discurso de terra arrasada para encobrir trapalhadas e irresponsabilidade. Em vez disso, deveriam alinhar os procedimentos entre o departamento de futebol, marketing e o jurídico. Interessante que agora o Duílio sabe exatamente o que fazer, né? Tal como preconizado pelo documento de recomendações produzido pelo clube junto com a Falcone, que foi solenemente ignorado. Falcone, a empresa contratada pela gestão do Duílio para analisar as contas, fazer todas as auditorias, aquela coisa toda, e que não vem sendo seguido aí pela nova gestão, que, enfim, decidiu usar os seus próprios métodos. Não sei nem por onde começar, né? Mas, enfim, acho que deu para vocês tirarem as próprias conclusões. E agora à noite também o clube confirmou a rescisão com a Pixbet, que é a antecessora casa de apostas, né? E que teve o contrato rescindido porque o clube anunciou o contrato com a VaideBet. E aí precisou pagar uma multa no valor de 40 milhões de reais. Não sem antes ter suas contas bloqueadas nesse valor, exatamente por conta dessa multa e luvas que a Pixbet pedia. Pois bem, o Corinthians anunciou formalmente um acordo que vai ser pago, inclusive, de forma parcelada. A primeira parcela agora dia 15 de fevereiro, depois em várias parcelas aí ao longo do ano, de 3 milhões de reais, acho que vai até o ano que vem, inclusive, para finalizar esse acordo aí de 40 milhões de reais. E Corinthians, hein? Quanto assunto. E o futebol, por enquanto, não acontece. Vamos ver se a bola entra na casinha no próximo domingo. Para isso, precisa contratar. Contratou alguns perderam, alguns foram embora, outros não podem jogar ainda, talvez o Pedro Raul possa entrar em campo. Vamos lá, vamos ver se nos próximos dias tem notícia boa para o torcedor. Comenta aqui. Inscreva-se no canal, hein? Volto na próxima. Tchau.